Vamos lá então? Vamos começar, pessoal? Olá, Gisel aqui, sou o diretor da CRI aqui de Itapema. A gente veio fazer esse primeiro bate-papo aqui com vocês, esse webinar, para falar um pouquinho sobre tendências do mercado imobiliário. É um movimento, é um evento que a gente vem fazendo com bastante clientes da nossa carteira e a gente resolveu agora transcender aí a parte física e vir agora para o virtual, para ter você aí com a gente que está longe da nossa unidade ou que quer receber um conteúdo relevante e às vezes não está plugado aí nos nossos canais que a gente mais usa no dia a dia. Então o que é o objetivo aqui? O objetivo é a gente falar um pouquinho da tendência do mercado imobiliário. Então agora a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a expertise da CRI, mais de 14 anos aí de experiência, como que a gente vê o mercado e de que forma que a gente consegue conduzir os nossos clientes, de que forma que a gente pode direcionar os nossos clientes para fazer um investimento seguro e além de ser seguro, ser um investimento mais rentável possível. Então a gente está aqui agora fazendo essa apresentação, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, até para colocar um pouquinho sobre a nossa história e vamos fazer um bate-papo bem rápido, objetivo, mas eu tenho certeza que vai ser bem produtivo. Então vamos iniciar, só para a gente falar um pouquinho sobre a CRI, o Grupo CRI. A gente hoje se posiciona como uma empresa do mercado imobiliário, um ecossistema do mercado imobiliário, onde a gente foge um pouco do canal de imobiliária. Então hoje a gente está batendo muito no ecossistema, nós estamos construindo muito isso. Então hoje a gente tem, o nosso grupo é formado pela DIN Locações, com mais de 14 anos, uma empresa que a gente fez uma fusão alguns anos atrás. Então hoje a gente trabalha só com locações anuais, a gente também tem o nosso viés de crédito, a gente também tem o viés de venda e permuta e também temos toda essa parte de solução imobiliária, de gestão de ativos. Então hoje o Grupo CRI ele foca muito em ecossistema. Falando um pouquinho também dos nossos resultados, hoje somos campeões de vendas no Atmosphere Home Spa, que é um dos projetos mais disruptivos da Praia Brava, na qual a gente tem uma unidade lá, já há 6 anos posicionada nessa região. Nós também somos campeões do evento da FG, do ARUM, onde a gente teve o maior resultado aí em 2 dias, então a gente também está posicionado como uma das maiores construtoras de Balneário Camboriú, na qual a gente também tem uma unidade inserida naquela região, e a gente também hoje rompeu a barreira dos 100 milhões de venda no Lagum Perequê, que é um dos projetos mais disruptivos também lá da região de Porto Belo, na qual também a gente tem a nossa unidade em Itapema. Então falando um pouquinho sobre a nossa história, acho que é interessante a credibilidade, porque CRI vem de credibilidade, resultado, imóveis. A gente vai muito além do imóvel e sim sobre o contexto geral. E o que é interessante que eu quero trazer para vocês sobre esse movimento de tendências do mercado imobiliário. Hoje a gente tem, falando de Itapema e Porto Belo, temos mais de 400 obras em andamento. E aí a gente acaba se deparando com muita opção, com muitas pseudos oportunidades, valores que estão 50% abaixo da tabela. Isso acaba deixando os nossos clientes muito preocupados. Cara, será que eu estou fazendo uma boa escolha? Será que eu estou indo para um caminho assertivo? Então agora a gente vai trazer alguns elementos que podem te ajudar a te direcionar para esse caminho mais assertivo, que nem sempre é o menor valor, e sim o melhor conceito, o melhor valor agregado. E aí a gente construiu uma tese que a gente chama de tijolo commodity e tijolo conceito. Até que a gente traz uma ilustração para deixar bem claro para vocês, um tijolo aqui assinado pela Versace e um tijolo convencional usado em obra. E aí a gente vê muito isso no mercado imobiliário, né? Então o que a gente trabalha como tijolo commodity? O tijolo commodity é aquele apartamento, aquela obra, aquele empreendimento onde só entrega metro quadrado, só entrega uma boa sacada, entrega um bom acabamento, mas ele não dispõe de valor agregado, ele não dispõe de serviço, ele não dispõe de arquitetura, ele não dispõe de nada disso. E aí, quando a gente compara com o tijolo conceito, a gente vem trabalhando o seguinte ponto. A gente tem projetos assinados de grandes arquitetos, a gente tem localizações muito estratégicas, de maneira que elevam muito o valor do imóvel ou do lançamento. A gente tem disposições de área verde em volta dos empreendimentos que hoje valorizam 20% a mais do que um empreendimento convencional que não tem área verde. E principalmente o ecossistema dentro do empreendimento onde oferece serviços. Então esses são elementos que fazem com que as pessoas veem mais valor, paguem mais para ter um empreendimento como esse. E aí a gente
a gente traz o movimento wellness, que é esse movimento do bem-estar, que hoje as incorporadoras estão mais preocupadas, as incorporadoras de cabeça mais aberto, que têm estudos aprofundados, elas estão trazendo estudos principalmente vindo desse movimento wellness, que é o quê? O bem-estar, é a saúde mental, a saúde física dentro do empreendimento. E aí a gente tem vários estudos que mostram que as pessoas, no decorrer dos anos, e principalmente para os próximos 10 anos, não vão mais querer se deslocar para fazer o que fazem no dia a dia. Seja ele uma atividade física, seja ele uma yoga, seja ele um pilates, ou seja até mesmo um restaurante para se deslocar. Então as pessoas estão cada vez mais entendendo que o tempo está precioso e o tempo é dinheiro. Então cada vez mais a gente tendo esse ecossistema dentro dos empreendimentos, a gente vai ter o quê? Uma percepção de valor maior. E aí eu sempre falo muito nos eventos que eu participo, eu volto muito no iPhone, até vou mostrar para vocês aqui, a gente fala muito sobre o iPhone e o Nokia, né? O Nokia antigamente era o hype do momento, onde era o suprassumo, hoje o Nokia é ultrapassado, porque o Nokia ele ficou literalmente só na ligação e na mensagem. O iPhone ele veio para quebrar essa barreira, aonde você trabalha, você tem status, aonde você tem serviço e além de tudo isso, você liga e você manda mensagem. Então hoje esse movimento wellness, essa linha de tijolo conceito, ela vai muito para esse lado do iPhone e do mercado imobiliário. E aí o iPhone ele rompe as barreiras de 9, 10 mil reais, enquanto um celular convencional ele vai ficar dentro dos 1.000, 2.000 reais. E a mesma coisa é nos empreendimentos que a gente tem na nossa região. E aí quando a gente fala na quantidade de lançamento, que eu falei já no início da nossa conversa, a gente começa a ver muitos lançamentos que vêm muito numa pegada igual. E aí, claro, a gente tem aquela dúvida, para onde que vai ficar, para onde que vai ir, e aí a gente volta nessa questão dos itens que tem agregado. Aqui eu trago aqui uma ideia do Central Park, que é onde a gente tem um dos metros quadrados mais valorizados do mundo, e nesse caso aqui a gente tem a cobertura mais cara do mundo em frente ao Central Park, que é a Central Tower, 250 milhões de reais, de dólares, desculpa, essa cobertura, que fica em frente a um parque, não em frente ao mar. Então isso também já traz uma outra simbologia e valida o que a gente vem construindo. E o que eu quero trazer para vocês agora, até para ficar bem claro no quesito de valorização. Aqui eu tenho algumas imagens de como que era Balneário Camboriú e como que era Itapema em décadas passadas e hoje no tempo atual. Até aqui é uma imagem de 2023. Por que eu estou mostrando essa imagem aqui? Porque quando a gente fala do mercado de Itapema e Porto Belo, para nós que estamos atuando naquela região, eu especificamente como diretor daquela unidade, daquela região, a gente olha muito como Balneário, como nosso laboratório. Então, o que aconteceu em Balneário está acontecendo em Itapema e vai acontecer cada vez mais em Porto Belo. E aí, a gente traz aqui um estudo de qual que era o valor do metro quadrado praticado em Balneário e Praia Brava. Praia Brava, para quem não conhece, é uma praia ao lado de Balneário Camboriú. Ela fica no município de Itajaí, mas ela é tão colada que todo mundo pensa que a Praia Brava é Balneário Camboriú, mas não é. Mas o que aconteceu? O Balneário valorizou tanto, o metro quadrado começou a valorizar tanto, que o que ele fez? Ele esparramou, ele foi para o lado. E aí em 2015 a gente traz um estudo que o metro quadrado em Balneário Camboriú, frente mar, girava na casa de 25 mil reais o metro. E o metro quadrado na Praia Brava, também de frente para o mar, virava na casa de 9 mil metros. E hoje a gente tem um valor de 80 mil reais o metro em Balneário Camboriú, comparado a 60 mil reais o metro na Praia Brava. Então o que a gente tem na Praia Brava? A gente tem uma disposição maior para verde, ali a gente tem um canto um reduto mais preservado com natureza, com ecossistemas mais biofílicos, então isso fez com que o valor do metro quadrado subisse muito porque também estava do lado. E por que eu trago essa analogia? Porque é o mesmo movimento que a gente tem lá em Porto Belo do lado de Itapema. Então Itapema cresceu muito, e também cresceu muito devido a Balneário Camboriú, que o metro quadrado foi elevando,
foi esparramando também para Itapema e, consequentemente, também esparramou para Porto Belo. Eu uso essa palavra esparramar para ficar claro. Então, olha que interessante. Hoje, o metro quadrado do frente-mar, do apartamento de frente para o mar em Porto Belo, ele gira na casa de R$27 mil o metro. E o metro quadrado na região de Itapema, ele gira de 45 a 50 mil metros. Então, o que é a projeção que vai acontecer? Já é uma previsão que a gente analisa olhando para o mercado de balneário, que vai acontecer exatamente o que aconteceu na Praia Brava, comparado a Balneário, vai acontecer em Porto Belo, comparado a Itapema. O valor vai corrigir. Então, a região que a gente coloca como uma grande oportunidade de expansão, onde você investe menos e tem uma maior valorização, são essas regiões coladas nos grandes centros. E Porto Belo já mostrou mais do que nunca que vem muito nessa pegada. E aí a gente tem uma grande probabilidade dessa correção acontecer nos próximos 3 ou 4 anos. E aqui eu trago um pouquinho também da valorização que a gente teve nessa região nos últimos anos, comparado até a mesmo a poupança, o dólar. Então tu vê como Porto Belo, ele até mesmo teve mais valorização que propriamente Balneário Camboriú e Itapema. Devido a esse fator, uma cidade que está se desenvolvendo, só que está do lado de um grande epicentro que já está praticamente estabilizado, né? Então nós temos Itapema hoje como o segundo metro quadrado mais valorizado do país e Porto Belo está do lado. E se você quiser fazer um comentário, fazer alguma pergunta, o nosso time está aqui nos bastidores aqui, pessoal, pode ficar à vontade, tá? A gente está fazendo um bate-papo mais dinâmico aqui para ser fluido, mas deixa aqui algum comentário, alguma dúvida que o nosso time já vai te responder de prontidão. E aí a gente continua, daí olha só que interessante, olha como essa orla aqui, você consegue ver a grande probabilidade de elasticidade. Nós temos Praia Brava na casa de 60 mil metros, nós temos Balneário na casa de 80 mil metros frente-mar, Itapema na casa de 45 a 50 e Porto Belo na casa de 27. E tudo isso num raio de extensão de mais ou menos uns 20 quilômetros, se for trabalhar aqui pela Bahia, pela Costa Esmeralda. Então isso mostra pra gente que a cidade que tende a mais valorizar é Porto Belo devido a todo esse ecossistema e essa posição geográfica que a gente tem, que a gente está entre Bombinhas, Sepultura, a gente está a 12 minutos de Balneário Camboriú. Então o cliente que adquire lá, além de ele surfar uma grande valorização, ele também está do lado das grandes, de uma grande Dubai brasileira que é Balneário, está do lado da Praia Brava, está do lado de Floripa, então tudo isso fez com que tudo ajudasse nessa valorização. Agora eu vou trazer para vocês o que mais faz esse metro quadrado se consolidar e realmente valorizar. Aí a gente bate muito nos aparelhos turísticos. Hoje o mercado imobiliário ele trabalha muito em cima de informação. Quanto mais informação você tiver do que vai acontecer de positivo naquela região e você entra com antecedência, maior é o teu ganho sobre a valorização comparado ao menor disposição de caixa que você vai ter, porque você vai pagar barato. E aí a gente usa aquele termo, compre aos sons dos canhões e venda aos sons dos violinos. E aí a gente compara isso muito com o mercado imobiliário. E o que está acontecendo em Itapema? A gente tem vários aparelhos turísticos que fomentaram muito a valorização. Então, quais são esses aparelhos? O próprio Pier Gastronômico, onde a gente vai ter mais de 40 operações gastronômicas, onde a gente vai receber o primeiro Hard Rock Café ao Mar do mundo. Então, o Pier vai entregar no próximo mês, as mobílias já vão começar a se consolidar. Existe ainda grande probabilidade de em dezembro o Hard Rock já estar operando nessa região. E aí o que a gente tem? A gente tem a Marina Pública, que já foi contemplada no Master Plan de Porto Belo, aonde também vai agregar muito naquela região. A gente vai ter o alargamento da faixa de areia de Itapema e também Porto Belo. Acabou de sair uma reportagem recentemente que foi aportado 30 milhões para já fazer uma parte desse investimento. A jazida já foi mapeada, então tudo isso vai acontecer nos próximos 12 meses. Isso é informação quente da Prefeitura, que já vem trabalhando nesse tema há mais de 3 anos. E a gente também tem a reurbanização da Orla de Perequê, que isso também vai fazer com que aquela região receba um grande destaque
porque ela toda vai ser reurbanizada, ela vai ter calçadão passando em frente, que é exatamente o que acontece hoje em Itapema. E também um dos grandes, talvez, e mais impactantes aparelhos turísticos vai ser a marina, que nós vamos receber lá no canto da praia, que fica aí em Itapema, que nós vamos ter uma marina pública e privada, que nós vamos agregar aí mais de 400 vagas náuticas. E aí quando a gente vai para Itajaí, a gente vê o que a marina transformou naquela região da Beira-Rio. Ela implodiu o mercado imobiliário ali. Hoje nós temos apartamentos que giram de 5 a 7 milhões naquela região, sendo que há 5, 6 anos atrás não existia um mercado imobiliário aquecido. Então tudo isso fez com que a nossa região, Itapema e Porto Belo, chegasse no local de segundo metro quadrado mais valorizado do país. Porque foi o quê? Foi a infraestrutura e foi os aparelhos turísticos que ali se instalaram. Então isso para a gente é informação. E a gente do mercado imobiliário, a gente não vende imóvel. Quem vende o imóvel é o dono do imóvel. Nós vendemos informação. E é aqui que a CRI está bem posicionada para estar conduzindo aí os nossos clientes em grandes investimentos. E aqui tem uma imagem do pier gastronômico, é atual, inclusive. Nós temos aqui toda essa parte já consolidada, o Hard Rock já com todo envidraçado, enfim, todo esse ecossistema já praticamente finalizado. Falando sobre investimentos, né, mostrando aqui um pouquinho sobre o que vai acontecer, sobre a reurbanização da orla, acabei já adiantando um pouco. Aí a gente se depara com um item que é muito preocupante para quem pensa em revenda. E aí, com toda humildade, a gente pode se colocar numa posição bem privilegiada, porque nós da CRI somos muito especialistas nesse tema de lançamento. Hoje 80% da nossa carteira é voltado para esse perfil de cliente, então a gente estuda muito, a gente tem muito dado, a gente é uma empresa guiada a dados, e aí a gente também traz esse número para vocês, até para vocês ficarem presentes. Hoje nós temos mais de 197 obras em andamento em Porto Belo e temos mais de 204 obras em andamento em Itapema. Então, no raio aí de 15 quilômetros de diâmetro, nós estamos falando de mais de 400 obras em andamento. E aí eu vou te fazer uma implicação agora. O que te garante que você compra? Eu estou pensando agora num investidor que vê o mercado imobiliário como dinheiro. Eu quero comprar, eu quero ter a valorização e eu quero ter a revenda. Então, como que a gente consegue te dar um caminho assertivo para que realmente você realize? E aí a gente confronta com todos esses lançamentos que vão ser o teu concorrente lá no momento da tua saída, seja ela depois de 24, 30 ou 36 meses. E aí que a gente traz muito essa tese do tijolo conceito. Por quê? Porque o tijolo conceito, comparado a todos esses empreendimentos que tem ao redor, ele se sobressai, ele tem maior liquidez, ele tem maior desejo de busca, ele tem maior aptidão de revenda, devido a esses elementos. Então, quando te oferecerem algo com 50% do valor, com 40% do valor, cuidem, porque muitas vezes é melhor você pagar um valor real de um produto conceito, que daí eu vou usar uma analogia agora. Então é melhor você pagar 15 mil metros, que esse 15 mil ele vai a 40, do que você pagar 10 mil metros, que esse 10 mil metros vai a 18. E ainda você talvez tenha uma dificuldade de realizar a revenda. Então, porque basicamente, por mais que você não queira fazer essa revenda, a gente lida com muito empresário. A grande maioria dos nossos clientes são empresários. E o empresário está sempre preocupado em ter uma moeda forte na sua carteira de ativos. Então, quando você precisar realizar esse ativo, precisar fazer algum aporte na sua empresa, você tem na mão um empreendimento que realmente você tem liquidez. Então, é nesse ponto agora que a gente está para trazer essa informação para vocês. E aí eu também trago um outro número, volto a falar, nós somos guiados a dados, a número, e aí a gente tem aqui uma grande situação que nós temos um dado que nos últimos 12 meses, entre Itapema e Balneário Camboriú, nós tivemos mais de 5 mil aberturas de CNPJ. E por que isso? Agora eu vou trazer uma outra informação. Como é que se abre 5 mil CNPJs? Aí eu trago para vocês a taxa geométrica. O que é a taxa geométrica? A taxa geométrica, ela mede natalidade, longevidade e migração. Essa taxa ela é medida e mensurada pelo IBGE.
E o que acontece? Hoje, a nível Brasil, comparado a outros países, a taxa a taxa geométrica, ela gira em torno de 0,56. A nível de estado, Santa Catarina tem uma diferenciação de 1,5% comparado aos demais estados. E Itapema, ele tem uma taxa geométrica de 4,30. Então, o que isso quer dizer? Nós estamos falando de praticamente quase 8 vezes a taxa geométrica do país. Então, aonde é que eu quero chegar? Nós estamos recebendo uma demanda de pessoas muito grande vindo de outros estados, principalmente São Paulo, vindo morar na nossa região. E principalmente em Itapema, na região de Itapema e Porto Belo, onde se encontra essa grande quantidade de obra. Então essa grande quantidade de obra se vem exatamente pelo grande volume de demanda que a gente teve dessas pessoas que viram a nossa região como uma região, além de bacana, no sentido de beleza natural, mas também para morar, não somente vir para a gente aproveitar o final de semana ou as férias. Então a gente recebeu uma grande demanda, então por isso se justifica essa quantidade de obra. E aí também o cuidado que você tem que ter no momento que escolher algo para investir. Então eu estou trazendo vários dados aqui para realmente a gente não ficar em cima de falácias, né? Porque entre a sua opinião e a minha, se a gente não tiver dados, que prevaleça a minha, já tem esse ditado. Então por isso que a gente, mais uma vez, é guiado a dados. E aí, para a gente trazer mais um resumo sobre isso, a gente fala como que o lifestyle desses empreendimentos, conceitos, eles estão trazendo muito holofote para o mercado imobiliário. Não é à toa que a gente tem Pininfarina assinando empreendimento, a marca Porsche hoje se posicionando também em Itapema, nós já temos um empreendimento assinado pela Porsche, inclusive já estamos trabalhando por trás dos bastidores antes do lançamento oficial. Nós temos Mercedes-Benz já assinando empreendimento na região, nós temos Aston Martin também assinando empreendimentos em São Paulo e também vindo para a nossa região. Então, as marcas de luxo, a própria Versace aqui na Praia Brava, no Atmosphere, assinando um empreendimento, elevando o valor o valor do metro quadrado, não o custo do metro quadrado. Tudo isso mostra cada vez mais que as pessoas estão pagando mais por isso. Elas estão pagando mais por conceito, elas estão vendo mais valor em ter serviço agregado e principalmente viver o status, o lifestyle, que são produtos atemporais, produtos assinados, imóveis pensados por grandes arquitetos. Então eu fiz para vocês agora esse resumo para colocar vocês um pouquinho no nosso, vamos dizer assim, no nosso momento do mercado imobiliário e principalmente com essa grande demanda que a gente vem recebendo nessa região. E aí tudo isso impacta na valorização do empreendimento. Então volto a reforçar, quando te oferecerem algo pela metade do valor, cuide, porque às vezes não quer dizer que você pagando a metade do valor você vai ter uma grande valorização ou realmente vai ter um grande resultado. Muito pelo contrário, daqui a pouco você pode ter um problema lá na frente por isso. E aí, claro que para a gente finalizar aqui o nosso webinar e esse bate-papo construtivo, eu trouxe aqui um exemplo de produto conceito. Hoje, nós da CRI aqui já rompemos a barreira de mais de 108 milhões de vendas nesse empreendimento. E o Lagon já foi um sucesso de vendas na sua primeira etapa. Já comercializamos mais de 600 milhões de reais em mais ou menos aí 15 meses de operação, já startada lá dentro desse empreendimento. E aí a gente começa a entender, agora voltando um pouquinho, por que a gente teve tanto sucesso nesse empreendimento, como que a gente vendeu tanto e como que isso impactou o mercado. Exatamente porque o Lagon, ele desde 2016 está sendo concebido. Foram várias mentes pensantes, foram vários arquitetos pensantes, tudo isso para que criasse um produto conceito, um imóvel, um tijolo conceito. E é claro que quando a gente trabalha tanto nos bastidores, quando ele vai a mercado, ele é um sucesso de venda, porque ele já está pensado, ele é um empreendimento pensado para os próximos 10 anos. Então aqui foi criado um empreendimento para que há 10 anos as pessoas que estiverem dentro desse empreendimento estejam num empreendimento atual, num empreendimento moderno, num empreendimento atemporal, que ele não fica para trás do tempo, que é o que acontece muito hoje nos empreendimentos da nossa região, onde os clientes acabam migrando de condomínio
porque eles começam a ver que as necessidades atuais deles já não tem mais nesse condomínio. E aí o Lagon ele vem para quebrar esse paradigma. E aí, falando rapidamente, quem é que está por trás, né? O Geninho Tomé, um dos primeiros 150 bilionários brasileiros, saiu na Forbes, também está junto nesse projeto, também junto com a ABC. Falando um pouquinho mais do Geninho, ele também aportou junto no Yacht House, que é as Torres Gêmeas aqui do Brasil. Ele fez uma joint venture com a Pascoaloto. Hoje eles não estão mais juntos, mas ele fez e entregou o Yacht House. E ele também agora veio junto com a ABC fazer mais 3 projetos. Foi montada uma nova empresa para construir esses projetos. E o Geninho Tomé, junto com a ABC, e aqui está o Thiago, que é o CEO da ABC, se juntaram, fizeram uma joint venture e conceberam esse projeto magnífico, que é um projeto que ele tem 3 pilares, que é o conceito, a localização e também o produto, né? Então aqui está uma imagem, a região dele extremamente estratégica, o conceito do empreendimento com grandes mentes pensantes, tais como ele, o Léo Maia, um dos maiores arquitetos do Brasil. Nós temos a J8, que fez todo o paisagismo do aeroporto de Florianópolis. Então, assim, são empresas extremamente conceituadas que vieram junto nesse projeto para construir, né, essa grande disrupção aqui para o mercado de Portobello. E para ser bem objetivo, por que o Lagon é um empreendimento conceito? Ele já começa pela área. Nós temos aqui uma imagem aérea mostrando como que a área é privilegiada, uma área na quadra do mar, onde a gente teve ali 123 mil metros a 150 metros do mar, onde a gente tem uma lagoa preservada e um grande pulmão verde que foi preservado envolto do empreendimento. Então isso a gente não encontra praticamente no nosso litoral. Hoje a gente não encontra essa disponibilidade de área, por mais que você tenha R$1 bilhão em dinheiro para comprar uma área dessa, hoje você não encontra. Então isso faz com que o empreendimento ele seja muito valorizado, principalmente pela disponibilidade, pela disposição que a área se encontra. Que é na quadra do mar, nós estamos aqui a 580 metros do pier gastronômico. Então aqui está deixando bem claro ali o pulmão verde, envolvendo ali as torres, os 2 condomínios que já estão sendo construídos. E aí, mais uma vez eu trago para vocês uma implicação. Aqui tem uma imagem prevendo os próximos 10 anos de Portobello. E esses fantasminhas, né, que a gente chama aqui, que são esses prédios em branco, são exatamente prédios que já estão ou aprovados ou em acabamento. Então quer dizer que a gente vai ter toda essa quantidade de prédios sendo construídos nessa região e olha como que o Lagon vai se disponibilizar, como que ele vai se referenciar no meio de tudo isso. No meio de um pulmão verde, somente essa imagem já te mostra como que o projeto ele já é diferenciado. Aqui a gente também tem uma grande situação que ele vai a 47 andares, sendo que os demais empreendimentos todos vão a 30, e ele conseguiu essa diferenciação porque ele doou 90 mil metros de área verde para o Ministério Público e aí conseguiu aí subir mais 17 andares, tornando o empreendimento muito mais exclusivo que os convencionais. E aí a gente vem falando aí sobre lojas, né? Aqui nós vamos ter um mall gastronômico. Você pode observar aqui a arquitetura do empreendimento, o cuidado que foi feito, né? Que foi tomado para realmente colocar no mercado um produto que não tem comparação. Aqui nós também vamos ter um hotel, onde vai ser uma grande bandeira internacional que vai fazer a gestão desse hotel. Ele está separado do condomínio, está no mesmo local, próximo, mas está totalmente a par. E aí nós vamos ter mais de 15 lojas, 15 operações gastronômicas, 15 lojas que a gente vai ter lojas âncoras e também a parte de gastronomia embaixo do empreendimento. E aí, um dos grandes diferenciais, pessoal, nós vamos ter um beach point, que é uma estrutura de frente para o mar, exclusiva do condomínio, que hoje a gente não tem em lugar nenhum naquela nossa região de Itapema e Portobello. Então, o empreendimento adquiriu uma casa de 600 metros quadrados, onde a gente vai ter drinqueria, ombrelones, churrasqueira, duchas. Nós vamos ter um carro de golfe, o carrinho de golfe, para deslocar as pessoas do condomínio até a esse beach point. Então, volta a falar, tudo isso é o quê? É exclusividade, é luxo. O que é o luxo hoje no mercado imobiliário? É isso. É você ter comodidade. Então aqui é um serviço extremamente exclusivo que só agrega para o empreendimento e que você não tem comparativo em lugar nenhum.
tá? E aí, claro, aqui a gente vai ter mais de 57 itens de lazer. Então aqui nós vamos ter 2 condomínios, o condomínio Marsala, que é em frente à lagoa, com 2 torres, e o condomínio Mirra, que é o condomínio lateral com 4 torres. Ambos, eles são separados, nós temos 12 mil metros quadrados no condomínio Marsala de lazer, 12 mil metros de lazer, e 18 mil metros de lazer no condomínio Mirra. Ambos com os mesmos itens de lazer, nós vamos ter diversos itens, tais como um restaurante compartilhado dentro do condomínio, exclusivo para o condomínio. Nós vamos ter um heliponto homologado comercial somente do condomínio. Então todos os helipontos que você vê hoje na cidade é somente para bombeiro, não é homologado comercialmente. Então aqui a gente vai ter, isso também torna o empreendimento muito exclusivo. A gente vai ter até mesmo uma doca para recebimento de mercadoria e de compras dentro do empreendimento. Então hoje, como tudo está sendo comprado via online, então você vai ter uma pessoa recebendo essas compras, seja ela compra de mercado, seja ela compra virtual, e levando até o teu apartamento. E também nós vamos ter aqui locais para os pets, desde para fazer a higienização dos pets para todo o condomínio, então você não vai precisar se deslocar para lavar o seu pet, você vai ter sala de assinatura de contrato, você vai ter espaço de network para exposição de carro de luxo e muito network. Hoje é uma tomada de decisão de grandes empresários que vão querer estar dentro desse empreendimento, não é somente o apartamento e também não só a área de lazer, é também as pessoas que estão inseridas ali. Então, dentre de vários outros itens, quadra de beach tennis, quadra de squash, nós vamos ter vários itens, piscinas aquecidas, toda essa linha de spa, onde a gente vai ter piscinas aquecidas, sala de massagem, toda a parte de spa completo, né? Saunas úmidas, saunas secas, tudo isso a gente vai ter nesse empreendimento do Lagum Perequê, além de ter todo esse acolhimento dessa área verde de 90 mil metros abraçando o empreendimento. Então por que eu estou dando esse spoiler rápido? Porque agora nós vamos ter, nos próximos dias, o lançamento de uma das torres mais aguardadas, que é a Torre B1. Então só para vocês terem uma noção, essa torre ela era para ser lançada somente em 2027 e ela o lançamento foi antecipado devido ao sucesso de vendas do empreendimento, onde o estoque se zerou e eles precisaram trazer para esse ano ainda esse lançamento. Então a Torre B1 é uma torre totalmente diferente das demais, o tipo de planta, nós temos aqui plantas de somente 3 suítes, com 123 mil metros e 144 metros quadrados, na verdade, 144 metros quadrados nas plantas de frente para o mar, com uma vista deslumbrante para o mar, e também plantas laterais de 123 metros quadrados, lateral mar ou lateral para o pulmão verde. Mas só para dar esse spoiler rápido, aqui está a torre. Nós vamos fazer agora, nos próximos dias, um evento exclusivo da CRI, o último evento de vendas antes do lançamento oficial, e como a gente já tem essa grande expressão de resultado, a gente conseguiu sim trazer um evento exclusivo só para os nossos clientes que já estão na nossa carteira, que já têm contato com a gente, para a gente realmente transbordar uma informação antecipada. Que no mercado imobiliário, informação antecipada vira o jogo. Então aqui está mais um pouquinho do projeto. Aqui estão as áreas de lazer, né? Como eu falei para vocês, serão mais de 49 milhões de reais investidos nas áreas de lazer. Todas elas vão ser mobiliadas e decoradas com peças assinadas do Léo Maia. Então tu vê o nível de exclusividade, nós temos 49 milhões de reais investidos somente nas áreas de lazer. Nós temos janelões do chão ao teto, onde você vai abrir o apartamento para dar essa experiência de casa suspensa, um parapeito de vidro blindado de 1,5 metro, onde você vai ter uma conectividade com o mar, você não vai ter esquadrias atrapalhando a tua vista. Tudo isso pensado nessa linha do bem-estar, dessa linha wellness, dessa linha do tijolo conceito. Então aqui está mais um pouquinho sobre as áreas, eu vou passar um pouquinho rápido aqui e depois fique tranquilo, se você quiser receber em primeira mão essa informação, digita um eu quero aqui nos comentários, que o nosso time já está aqui atrás, esperando para que realmente consiga te ajudar, te mandar as informações, te passar para um corretor nosso, para realmente a gente te ajudar, caso você queira realmente conhecer um pouco desse tijolo, o tijolo conceito, que é o Lago que a gente traz para você. Aqui temos um pouquinho de toda essa disposição de área verde, nós vamos ter redário no empreendimento, então imagina a exclusividade do empreendimento, rede. Hoje, conexão com a grama é uma coisa simples, às vezes lá no interior,
que aqui, olhando, agora vamos fazer um exercício aqui, você olha para baixo aqui, você calcula 1 metro quadrado, 1 por 1, nós estamos falando de quase R$14.300 o custo do metro quadrado, aqui na nossa região de Itapema. Então olha que interessante você ter 300 metros quadrados de grama preservado para que você tenha uma rede e você realmente aproveite. Então tudo isso faz com que o lago seja muito diferenciado devido a isso. Aqui está um pouquinho das áreas de lazer, pista de caminhada em volta do empreendimento, as quadras poliesportiva, conexão com a área verde, uma academia com mais de 500 metros quadrados, que hoje é praticamente o mesmo tamanho da academia, a maior academia de Itapema hoje, que é o Wave, nessa casa de 500 metros quadrados. Nós vamos ter dentro do empreendimento, onde você pode trazer o seu personal, fazer toda a sua atividade física ali dentro. Enfim, eu não quero me estender agora muito no produto, a gente trouxe o Lagon como uma solução desse produto, desse tijolo conceito, mas esse foi o nosso objetivo em transbordar a prosperidade, transformar a informação relevante. A gente fez esse bate-papo aqui com vocês para realmente deixar vocês à parte, e se você realmente se conectou com esse conteúdo, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre essa linha de produto desse tijolo conceito, deixa novamente aqui o seu contato, digita um eu quero aqui, que o nosso time vai transbordar. Eu tenho certeza que a gente vai poder te ajudar, seja no Lagon. Claro que agora o Lagon ele está na iminência, hoje é o projeto mais disruptivo aqui da nossa região. Te falo com muita propriedade que é o projeto hoje mais impactante na quadra do mar e fechado, né? Um condomínio fechado. Então, se você quiser conhecer um pouquinho do Lagon e ficar por dentro antes do mercado desse novo lançamento da Torre B1, digita um eu quero aqui, que a gente vai ter o prazer de te transbordar essa informação. Eu fico por aqui. Time, vamos fechar aqui agora. O objetivo era ser um bate-papo rápido, e se você quiser saber mais ou quiser saber qualquer outra informação, bota aqui nos comentários que o nosso time vai te atender em primeira mão. Um grande abraço, fico por aqui. Gesiel da CRI de Itapema.